Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que 5 milhões e meio de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Qual é o drama de não conhecer e não ser reconhecido pelo próprio pai? Este é o principal tema da entrevista que farei agora com a defensora pública Ana Sofia Rezende Salma, que atua na Defensoria Pública da Família em Belo Horizonte. Ela é mestre e bacharel em Direito pela UFMG, especialista em Direito Público e integrante da Comissão dos Direitos das Famílias da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Doutora Ana, obrigado por nos atender, é um prazer falar com a senhora. Alegria nossa. Muito bem, é você que nos acompanha aí, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube, enviar suas sugestões e comentários, que serão bem-vindos. Doutora Ana, nos primeiros 7 meses deste ano, o Brasil registrou mais de 100 mil recém-nascidos somente com o nome da mãe no documento. Qual que é o drama aí de não conhecer e não ser reconhecido pelo próprio pai? Quais são as consequências? Bem, a filiação, ela pressupõe a presença da mãe e do pai, e o reconhecimento da maternidade e da paternidade permitem, né, a formação integral do cidadão, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista social e também do ponto de vista político como cidadão. Reconhecimento de paternidade e maternidade garante a esse cidadão que ele tenha os dois pilares fundamentais da família, o sustentando durante toda a sua trajetória de criança e adolescência, para que ingresse na vida adulta um cidadão, né, um ser humano completo. A afetividade, ela vai ser hoje uma característica e um direito de toda criança em ter resguardada a possibilidade de ser educada emocionalmente pelo pai e pela mãe. Então, não ter o reconhecimento da paternidade retira dessa criança um desses pilares. E essa formação, com certeza, ela não vai ser completa e trará reflexos, né, na sua vida adulta. E no Perfeito. caso da criança, a socialização, ela também pressupõe essa identidade com o pai. Muito bem. E esse número, infelizmente, parece que é crescente, doutora Ana, e por conta desse direito básico, fundamental para uma pessoa, especialmente uma criança em formação, em fase de crescimento, é que a Defensoria Pública, então, de Minas Gerais está abrindo aí no próximo dia 1º de setembro as inscrições para mais um mutirão Direito a Ter Pai de 2022. É isso mesmo? É isso mesmo. As inscrições já estão abertas, Orion. Elas vão até o dia 30 de setembro. Este ano, as inscrições elas são presenciais, então a pessoa interessada, na verdade, se a pessoa ser reconhecida, ela tem menos que 18 anos, deverá comparecer a sua representante legal, portando a certidão de nascimento dessa criança ou deste adolescente, onde vai se verificar a ausência do registro do nome do pai e também da filiação completa, porque não é apenas a identificação do pai, mas também no núcleo familiar paterno, avô paterno e avó paterna, né? Então, o reconhecimento de Entendi. paternidade, ele tem um amplo de inserção muito maior do que só a figura do pai. Ele resgata a história familiar paterna desse cidadão. Deve levar também o comprovante de endereço atual, e o nome e endereço do pai que se pressupõe ali com o direito de ter o seu reconhecimento feito no registro de nascimento. É muito importante esse endereço correto ou mais completo possível, porque no caso do mutirão do direito a ter pai, essa é uma iniciativa extrajudicial. O que significa isso? A Defensoria Pública vai fazer um convite a esse suposto pai para que ele compareça à Defensoria Pública no dia 7 de outubro, para que lá sejam feitas todas as Uhum. atividades administrativas, inclusive o exame de DNA, para que seja reconhecida essa paternidade. Perfeito. Doutora Ana, agora, quantas unidades da Defensoria estão participando? Acontece isso no estado todo? Para onde que a pessoa leva esses documentos? Bem, neste ano nós estamos, né, com um amplo alcance do mutirão.
ele não vai ser apenas em Belo Horizonte e na região metropolitana, mas toda cidade que tiver uma unidade de defensoria pública, nós temos aí mais de 80, quase 90 cidades participando deste mutirão. Se houver a defensoria pública na sua cidade, haverá o mutirão do direito a ter pai. E o procedimento é da mesma forma. Os documentos são estes que eu disse, né, é bem simples, é a certidão de nascimento do menor, da criança ou do adolescente, o comprovante de endereço e o documento de identidade do representante legal. E lá, na sua unidade da sua cidade, da Defensoria Pública da sua cidade, é feita a inscrição e todas aquelas orientações para que compareça no dia 7 de outubro, quando vão ser realmente ali coletados o material genético e feita toda a parte administrativa para que, sendo positivo o resultado do exame de DNA, esse registro de nascimento seja completo com a inserção da paternidade. E isso é irrevogável, uma vez feito esse reconhecimento. Sim, primeiramente, o reconhecimento de paternidade, ele é um direito, né, do filho, e ele não tem prazo para ser exercido. Então, nós falamos muito aqui, né, de reconhecimento de paternidade de criança ou de adolescente, mas no mutirão também fazemos o reconhecimento de paternidade de qualquer cidadão, independentemente da idade em que ele se encontre. Então, porque é um direito que não prescreve, ele é, sim, irrevogável, porque ele é um direito personalíssimo do cidadão. E aqui o senhor falou, né, além da questão da formação de vínculos, de afetividade, né, sociabilidade, identidade para essas crianças e para esses filhos, né, é importante também para resgatar e reestruturar essa família, né? Com certeza, porque já está comprovado por estudos na área de psicologia, sociologia, antropologia, que, e até mesmo na área médica, colocamos aí, né, na área da neurologia, da psiquiatria, que o cidadão que tem uma referência paterna e materna, ele tem estruturas emocionais e estruturas comportamentais mais sólidas para, no futuro, ser um cidadão que vá ter maiores condições de ser bem-sucedido profissionalmente, ser bem-sucedido na comunidade onde ele está inserido e ter aí, né, uma garantia de uma inserção plena como cidadão, porque ele tem a história familiar paterna e a história familiar materna a ampará-lo. Então, essa questão do reconhecimento da paternidade, ele extrapola o simples ali registro do nome de um pai e de uma avó paterna e de um avô paterno, para ter todos esses reflexos imensuráveis, positivos, para toda a sociedade. Olá, aqui é o Guito. Eu vim aqui para dar um recado. A Defensoria Pública de Minas Gerais está com a campanha pelo direito de ter pai. Eu acho que é muito importante a instituição do pai na criação de uma criança. Essa dicotomia entre o pai e a mãe é fundamental. Então você pode estar fazendo o reconhecimento espontâneo de paternidade, bem como testes de DNA também. Procure a Defensoria Pública de Minas Gerais e vamos fomentar uma educação melhor, uma criação melhor para essas crianças da próxima geração, que são aquelas que vão cuidar da gente no futuro. Um abração do Guito para todos vocês. Esclarecendo para a gente aqui quais são os direitos que a pessoa reconhecida passa a ter a partir daí. Os direitos da pessoa reconhecida pelo pai ou pela mãe, eles são os direitos sucessórios, porque esse filho ele passa a integrar a linha sucessória do pai ou da mãe, que o reconheceu, e além disso nós também temos os direitos previdenciários, seja um pai que é vinculado ao INSS, ou um pai que é vinculado a algum instituto previdenciário, se for o caso de um servidor público, né, que não necessariamente o INSS, no estado de Minas Gerais nós temos outros institutos previdenciários, ele também passa a gozar dos benefícios em que, na ausência de um pai, ele teria direito como beneficiário direto, né? Então, nós temos aí reflexos do ponto de vista patrimonial, seja do ponto de vista sucessório, dos direitos hereditários, seja os reflexos patrimoniais previdenciários como um dependente
desse pai que ali está vinculado a um instituto previdenciário. Muito bem. Basicamente, são estes os direitos. Tá. Agora, Além disso, doutora, também, me esqueci de um, que é o sim, direito de constar no seu nome, né, a filiação paterna, né, o direito dele usar o patronímico, que é o nome do pai. E isso também é feito no mutirão. No uhum, momento que no mutirão se comprova a paternidade, insere-se o nome do pai, mas também altera-se o nome do filho para lhe permitir inserir o patronímico paterno, o que, do entendi. ponto de vista da criança, tem muita importância, inclusive, na idade escolar, ter o nome do Hum. seu pai ali, junto com o sobrenome materno. A sua identidade reafirmada, né? Ô, doutora Correto. Ana, como é que funciona esse mutirão? O reconhecimento, a gente sabe que não é feito só pela paternidade biológica, né? Que outras maneiras pode se dar em que se pode dar esse reconhecimento? Bem, nós falamos muito de um reconhecimento de paternidade a partir da comprovação via o exame de DNA daquela paternidade biológica. Mas é possível que o pai compareça espontaneamente no dia do mutirão, juntamente com seu filho, se for então uma criança ou um adolescente, também a representante legal desse filho, e faça o chamado reconhecimento de paternidade espontâneo, sem a necessidade do exame de DNA. Aquele pai que reconhece que é pai, independentemente ali daquela prova técnica que é o exame de DNA. Nós chamamos então do reconhecimento espontâneo. E nesse mutirão ele também é possível. Não é obrigatório fazer o exame de DNA. Então, a Sim. identidade biológica, ela só vai ser usada para o reconhecimento no caso daquele pai que deseja fazer o exame de DNA. No caso, Agora, se algum pai nessa situação estiver nos ouvindo, ele pode, ele próprio se inscrever lá, sem a necessidade de ser chamado? olha, ele poderia, né? Mas nesse caso aí, o que que acontece? O mais comum é a criança ser ali representada por sua mãe, que o chama para comparecer, na verdade, a defensoria que chama a unidade da defensoria para fazer esse reconhecimento. Uhum. Eu já participei de vários mutirões e é muito comum, sim, virem juntos lá o pai, a mãe e a criança, e esse pai ali está de livre e espontânea vontade, sem mesmo esperar o convite da defensoria, ele já sentiu Uhum. convidado pela simples abertura da inscrição do mutirão. E Então, nesse isso é caso, possível também. e nesse caso aí, a defensoria promove aí uma sessão, digamos, de conciliação entre eles e a Sim, defensora, o defensor? eu gostaria até de explicar como é esse procedimento, você fez uma pergunta excelente, porque eu vou fazer uma recapitulação de todo o procedimento. Do dia 1º de setembro, né, já iniciou, até o dia 30 de setembro, nós temos as inscrições. Essas inscrições, elas são feitas comumente, né, com a presença do representante legal, de posse desses documentos. E é agendado para o dia 7 de outubro, o retorno à unidade da Defensoria Pública, para que no dia 7, mas na hora agendada, então cada núcleo familiar terá o seu agendamento prévio, no momento da inscrição ele já sai com a data e o horário certinho, ele vai comparecer lá na defensoria o pai e a mãe, né, o suposto pai e a mãe, para que juntos façam todo o procedimento administrativo de, se houve o exame de DNA, né, a coleta do material, possa assinar toda a documentação para que o cartório de registro civil de pessoas naturais possa fazer toda aquela alteração, de incluir o nome do pai, alterar o nome do filho, e incluir o nome do avô paterno e da avó materna. Entendi. Então, esse procedimento todo, ele é feito, sim, numa sessão que nós chamamos de conciliação, né, porque estão participando ali espontaneamente o suposto pai, a mãe, né, que está representando a criança ou adolescente, e estão ali fazendo todas
atitudes, né, administrativas, Uhum. principalmente assinatura de documentos, para que se formalize e receba posteriormente essa Entendi. certidão lavrada pelo cartório. Agora, doutora Ana, gostaria que a senhora falasse agora de uma terceira modalidade, que é aquela paternidade socioafetiva, né? Que me parece que seria assim, os grandes avanços aí, até mais recentes, do direito de família. Como é que ela surge? Existe uma limitação de idade para isso? Só pode ser feita com criança maior ou não? Como é que é essa orientação? Bem, a paternidade socioafetiva, ela foi realmente um dos grandes avanços do direito de família brasileiro, né, dos últimos tempos. Inclusive, hoje, né, em dia, quando nós temos uma discussão sobre paternidade, né, os atores do sistema de justiça, seja juízes, promotores, defensores públicos ou advogados, né, e as partes, né, sabem que, diante de um questionamento de paternidade biológica, sempre vai estar aberta a possibilidade de se avaliar se há uma paternidade socioafetiva em relação àquele filho ou filha que está sendo ali a pessoa a exercer esse direito de reconhecimento de paternidade. Nós temos várias modalidades, já participei, inclusive, de uma ação, no caso foi judicial, muito interessante, em que um pai, ele tinha feito o reconhecimento socioafetivo, registrado a criança, e, no caso, posteriormente, o pai biológico, né, ele quis questionar a paternidade daquela criança, ele queria constar no registro de nascimento como pai daquela criança, e foi feito ali, né, todo um processo para averiguar se haveria realmente uma paternidade socioafetiva, se a paternidade biológica, ela poderia ser positiva para aquela criança, e no final, após o estudo psicossocial, se concluiu que havia a paternidade socioafetiva, independente da paternidade biológica, mas que aquela criança também desejava ter a paternidade biológica reconhecida no seu Sim. registro, e foi reconhecido isso judicialmente, mas aí por sentença, né, que essa criança tivesse ali essas duas paternidades registradas. Então, Ou mas seja, né? isso não é possível no caso do nosso mutirão. O nosso de Sim. mutirão, ele só trabalha com a possibilidade de, não havendo a indicação do pai no registro de nascimento, que, de uma forma consensual, então a gente fala então de uma sessão de conciliação, aquele pai reconheça a paternidade. E se for uma paternidade socioafetiva, não há problema algum quanto a isso. O importante é que esse pai, ele se reconheça o pai daquela criança ou daquele adolescente. E pai no sentido de quem? É o responsável pela formação, junto com a genitora, que é a mãe, né, desse cidadão em formação, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista social e do ponto de vista político como cidadão. E é uma situação interessante, como já falou há pouco aqui, que a criança pode até ter dois pais, né? Mas Sim, aí a gente entra em discussão sobre o que é ser o pai, né? Isso aqui é importante. O que é o pai socioafetivo, por exemplo? o pai socioafetivo é o pai. Esse nome socioafetivo, ele serve tão somente para fazer uma distinção quanto à origem dessa filiação, que não é uma origem biológica. Agora, do ponto de vista jurídico, não há diferença alguma. Para o direito, se a origem da paternidade é socioafetiva, é do afeto, é daquele pai que cria, daquele pai que foi e sempre exerceu a figura de paterna na formação dessa criança e desse adolescente, independente se tem ali um vínculo de sangue. Então, essa origem, para o direito hoje, ela é bem reduzida do ponto de vista de importância, porque o pai é aquele que está junto com a mãe dividindo a responsabilidade de criar essa criança, e criar não só do ponto de vista de prover materialmente com alimentos, né, para a sua subsistência, com a moradia, com o vestuário,
né? Mas é aquele que vai educar com relação a valores, vai educar com relação à orientação religiosa, aquele que vai educar com relação a princípios a serem observados por essa criança e por esse adolescente no meio em que ela está inserida, na sua escola, no seu bairro, na sua cidade. Então, hoje se entende que a paternidade, ela ultrapassa, né, os limites de uma mera subsistência material, aquele pai que simplesmente está ali como aquele que paga as contas, né, das despesas daquela criança ou daquele adolescente, né? Isso sim é muito importante, porque isso é o pressuposto para a subsistência daquela criança e daquele adolescente. Mas hoje se sabe que isso não é o suficiente, né? É preciso ter ali um pai educador, né, ao lado de uma mãe educadora. Então, ser pai hoje é não só cuidar da subsistência dos filhos, mas também ser um pai educador. Uhum. Lembrando aí, doutora Ana, que o serviço que é prestado, como esses exames aí, não tem custos qualquer aí para a criança ou a família, né? E a investigação da paternidade evoluiu muito no Brasil. O que você dá esse histórico para a gente aí? Bem, então vou recapitular a partir do início da sua pergunta com relação aos cursos. Realmente, todo o procedimento de reconhecimento de paternidade ou maternidade deste mutirão, Direito a Ter Pai, promovido pela Defensoria Pública e seus parceiros, é gratuito, né? Sobretudo o exame de DNA, se ele for necessário fazer. Tá? Inclusive no dia marcado, porque primeiro se faz a inscrição e depois se marca o dia e horário para o comparecimento das pessoas interessadas, é recolhido na própria sede da Defensoria Pública o material. A equipe do laboratório, ela comparece, né, com todo o seu aparato, com todos os requisitos de segurança, para que possa ali ser colhido o material, e é totalmente gratuito. A certidão de nascimento retificada, com a inserção do nome do pai, do avô paterno e da avó paterna, também é gratuito, ou seja, todo o procedimento, ele é gratuito. Agora, com relação a este histórico, né, de reconhecimento de paternidade, nós vamos, primeiramente, ter no Brasil, né, quase 100 anos de vigência do Código Civil de 1916, em que, infelizmente, mas nós entendemos também pelo aspecto histórico, né, e cultural, e até mesmo de cunho religioso, havia sim uma diferenciação e até uma discriminação, né, com relação à origem da filiação. Inicialmente, filho seria aquele concebido dentro de um matrimônio, né, e não se reconhecia a filiação dos filhos havidos fora do matrimônio. Depois, posteriormente, já aí, né, com a evolução do direito de família, a partir da década de 70, né, em diante, nós vamos ter, né, um caminhar mais aberto dentro do direito de família, em que se passa a compreender que esses limites jurídicos de reconhecimento legítimo de filiação, de próprio relacionamento, né, entre o homem e a mulher, e vai ser atenuado, flexibilizado, para acompanhar melhor a evolução da sociedade, até chegarmos nos dias de hoje, em que é possível, né, a multiparentalidade, que é esse reconhecimento, né, de múltiplos pais, né, a possibilidade também do reconhecimento, né, de uma criança que tem a sua formação materna e paterna a partir da figura de duas pessoas, né, do mesmo sexo, né, duas mulheres, dois homens, ou qualquer que seja a identificação dessas pessoas, porque para o direito hoje, né, importa essa presença familiar, né, de origem histórico-afetiva, sobretudo, né, materna e paterna, mas nada importa que também possa judicialmente ser reconhecida essa presença materna de duas pessoas, ou a presença paterna também de duas pessoas, para exercerem aí esse papel desses dois pilares que eu disse mais
anteriormente, de formadores e de educadores, não só de pessoas que estão ali cuidando da subsistência material dessas crianças e desses adolescentes. Então, nós vemos o direito tentando acompanhar a evolução social e, nos últimos anos, um acompanhamento mais passo a passo, se comparado, né, a 100 anos atrás, mais ou menos, em que era muito difícil, praticamente impossível, pensar algo dessa magnitude, né? Doutora Ana, agora nós estamos voltando aí ao mutirão, essa é a 10ª edição, né? Imagino que depois aí da pandemia, isso ficou um tanto quanto represado, agora deveremos ter um número até recorde de participação, né? A senhora tem como falar para a gente como foram os resultados anteriores, quantos atendimentos foram feitos, se os resultados trouxeram, então, essa positividade que se procura desse reconhecimento? Bem, eu tive a alegria de participar da maioria desses mutirões aqui em Belo Horizonte, desde que eu ingressei, né, há 10 anos atrás, na Defensoria Pública da área da família, né, eu atuava em uma outra área, e desde que ingressei na área da família, participo desses mutirões, e sempre é um dia de festa para a Defensoria Pública, é um dia de festa, né, para a família mineira, porque receber, né, os pais, as mães, as crianças, adolescentes e até os adultos, né, eu já tive a alegria de receber muitos adultos que estavam ali com seu pai, com sua mãe, fazendo esse reconhecimento, né, registrando, né, a sua história num documento tão importante que é a certidão de nascimento, e sempre foi um sucesso absoluto. As inscrições, elas sempre se esgotaram, porque em termos de exame de DNA, nós temos uma limitação pelo que é disponibilizado para se realizar, né? Então, a gente sempre aconselha que as pessoas interessadas se dirijam o mais rápido possível à sede da Defensoria Pública para fazer essa inscrição, e nós temos aí uma estatística de, em relação a exames de DNA, mais de 70% de exames positivos, ou seja, de reconhecimento de paternidade validado por um exame positivo de DNA. E isso é muito bom, né, porque demonstra que as pessoas, elas, na maioria das vezes, elas têm ali condição de indicar quem é este pai e de recuperar, né, de uma forma ali gratuita e bem célere, né, essa história que estava perdida aí, porque não estava registrada na certidão de nascimento. Então, nós temos um resultado que dizemos aí extremamente positivo para todos, e por isso que eu penso que é uma iniciativa tão exitosa e todas as vezes se repete com êxito, porque a própria sociedade reconhece como uma importante, né, oportunidade para resgatar essa história familiar. E é importante preencher essa lacuna na vida das pessoas, né? Não só das crianças, como também do próprio pai ou da família como um todo, né? Agora, Sim, só para reforçar, doutora Ana, não precisa passar pelo judiciário, como a senhora disse, é extrajudicial, né? sim, toda a atividade do mutirão Direito a Ter Pai, em qualquer unidade da Defensoria Pública Mineira, ela é extrajudicial, o que não significa, Orion, que o Poder Judiciário não esteja presente. Ele está presente, sim. De que forma? Porque a partir do momento que a Defensoria Pública recebe essas pessoas, lavra todos os documentos necessários para fazer esse reconhecimento, seja a partir de um exame de DNA, ou seja espontaneamente, naqueles casos em que o próprio pai, né, diz que não precisa fazer o exame de DNA, que ele reconhece que é pai daquela criança e do adolescente, tem no dia do mutirão, né, ali também presentes os nossos parceiros, como eu disse, que são os cartórios de registro de pessoas naturais, existe também, né, a parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, porque esse reconhecimento de paternidade, né, ele é ali chancelado por essas esferas do sistema da justiça.
Então, não é feito somente com a participação da Defensoria Pública, mas também com a parceria dos cartórios de registro de pessoas naturais e também com a chancela do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que também está ali como parceiro, validando esse reconhecimento. Então, é um reconhecimento completo e com total validade do ponto de vista jurídico. Daí que você disse muito bem agora há pouco que ele seria irrevogável. Sim, ele é irrevogável. Para se questionar um reconhecimento desse, se fosse o caso, apenas judicialmente, porque ele cumpre todas as etapas que a lei exige para um reconhecimento completo e válido de paternidade. Muito claro, doutora Ana. Eu conversei aqui com a defensora pública Ana Sofia Rezende Salma, que atua na Defensoria Pública da Família em Belo Horizonte. Discutimos aí sobre essa realidade de mais de 5 milhões de crianças brasileiras que não têm o nome do próprio pai na certidão, e o drama decorrente disso, de não conhecer e não ser reconhecido pelo próprio pai. Doutora Ana, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com a senhora aqui. Igualmente, eu agradeço imensamente, em nome da Defensoria Pública Mineira, essa grande oportunidade. Nós agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista em nosso canal no YouTube e deixa lá seus comentários. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.